Oi, tudo bem? É um prazer estar na TV Relacionamento. Meu nome é Fernanda Fiorito. Eu sou fundadora da Esquime by Fê Fiorito e eu sou terapeuta de acupuntura sem agulha. Maravilhoso. Obrigada. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós trouxemos aí uma grande executiva e vamos bater um papo muito agradável com essa grande profissional, Adriana Maximina Volsi. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Obrigada por estar aqui também. Adri, os internautas que ainda não te conhecem, por favor, fala um pouquinho da sua trajetória, tá? É aqui que você estudou, pode falar onde você nasceu também. Depois nós vamos ver a repaginada que você deu na sua vida. Obrigada, Kendi. Eu sou paulista, vim de uma família classe média baixa, mediana, né? Mediana baixa. Meu pai, ele sempre trabalhou na Pirelli por muito tempo. Hoje ele é falecido, já tem mais ou menos uns quase 5 anos. E fico até um pouco emocionada quando eu lembro, né? Bacana, porque... não? Boas lembranças, exatamente. Sim, porque quando eu lembro da minha trajetória, eu lembro muito dessa dedicação e desse esforço que ele nos ensinou, né? Então eu sempre tive que batalhar muito, tive que trabalhar, comecei a trabalhar. Eu fiz magistério, voltando até um pouquinho, eu fiz magistério e um curso que era período integral. Então, eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 5, era um curso de aperfeiçoamento para o magistério. Então, eu sou professora primária, eu tenho formação para professora primária, apesar de nunca ter trabalhado na área. E eu comecei muito cedo. E saindo do curso do magistério, eu ingressei na faculdade. Só que, para pagar a faculdade, eu tive que ralar um pouquinho. Então, comecei a trabalhar durante o dia e estudava à noite o curso de psicologia. E foi um período assim muito legal, mas de muito esforço, de muita dedicação. O curso demanda muito estudo. Sim, verdade. Pesquisa. Muita pesquisa, muita leitura. Eu não tinha muito tempo para ler, então ficava lendo de madrugada, lendo no ônibus, final de semana. Então foi uma fase muito gostosa, mas de muita dedicação e de muito esforço também. Legal. Então, Adri, desde menina, você achou que você ia mais para essa área de humanas do que exatos ou biológicos? Sim, eu sempre achei que eu ia para a área de humanas. Quando eu era muito pequenininha, eu acreditava que a solução da humanidade era a educação. E continua sendo, não? Eu era muito pequenininha, então eu achava isso, que todo mundo tinha que estudar para crescer. Porque eu via as pessoas sofrendo, pessoas carentes, e aquilo me comovia de alguma forma, né, já pequena. Por isso que a primeira opção foi o magistério, que eu queria ser professora para poder educar, para poder ajudar as pessoas nesse crescimento, né, nesse processo de desenvolvimento. Mas, crescendo um pouco mais e com o curso do magistério, eu percebi que eu gostava de algo além. Eu queria entender o porquê que as pessoas sofriam. Por que algumas pessoas ficavam tristes por algumas razões e outras pessoas, às vezes, por outras razões tão piores quanto, não ficavam, não demonstravam esse sentimento. Então, aquilo foi tomando um corpo, uma forma para mim de grande curiosidade. E aí eu percebi que não era na educação que eu ia descobrir isso. Era estudando o comportamento humano. Por isso que a psicologia acabou vindo com muita força, como uma escolha de primeira para prestar o vestibular, né? Então eu me formei em 2002, eu entrei com um pouco mais de 19 anos na faculdade. Mais ou menos. Legal. Adri, e você ficava incomodada, por exemplo, quando você via gêmeos, cada um com um comportamento? Ou você nem notava muito isso daí? Sim. Sempre tinha uma curiosidade, né, de querer entender tão iguais, né, gêmeos idênticos, né, que a gente fala, mesmo e o comportamento
uns mais introvertidos, outros mais extrovertidos, sim. E cada um escolhe uma linha de atuação, uma carreira completamente diferente, né? Assim, às vezes a gente vê alguns estudos que são opostos totalmente. E isso, sim, sempre me chamou muito a atenção, né? Era essa uma das questões que me faziam vibrar muito com a psicologia. Bacana. De querer entender exatamente o que acontecia por detrás das emoções, dos sentimentos, né, das pessoas que interferiam nas suas ações, no seu dia a dia. Okay. E aí eu fui caminhando por nesse processo de desenvolvimento. Mas não foi tão simples assim. Você precisava continuar trabalhando, né? Eu precisava continuar trabalhando, exatamente. Então eu tinha uma grande meta na minha vida, que era procurar um emprego, ter um trabalho digno, honesto, que eu pudesse me dedicar, me entregar num lugar bom, bacana, e que eu pudesse, com esse dinheiro, pagar a faculdade. E aí foi quando eu entrei numa seguradora e fiquei nessa seguradora por quase 20 anos. Na área de RH ou na área de na área vendas, de seguros, desenvolvimento de negócio e atendimento a cliente. Perfeito. Tá então, bom. eu fiquei muito tempo no atendimento a corretores de seguro, atendimento a clientes, desenvolvimento de negócio, metas, né? E sempre muito voltado para a área de automóvel. Ok, tá. Entendi. Então, eu fiz a minha vida, né? A minha carreira, ela foi tomando um corpo muito por conta desse trabalho, que graças a Deus eu também sou muito grata. E você viu que o comportamento dos clientes também era um pouco diferente? Ah, sim, né? Isso também, Até dos colegas também, né? Colegas de trabalho, os clientes, cada um com uma necessidade, né? Isso era onde também me dava muita força, porque como eu lidava com muitas pessoas, o atendimento ao cliente, corretores de seguros, os próprios colegas de trabalho, aprender a lidar com cada um sempre foi algo um pouco mais tranquilo para mim, né? Sim. Porque era algo que eu já tinha ali de embasamento, de estudo. E aí, com o tempo, o que eu decidi fazer? Conciliar o consultório de psicologia mais o trabalho, okay. né? Até que nessa transição toda, nesse processo, posso falar que eu tive a sorte de ser demitida? Né? Porque era algo que eu também desejava muito. Na verdade, sim, você já era empreendedora, só que dentro da empresa. Exatamente. E eu queria poder me dedicar totalmente ao consultório, ficar de modo full time. E eu não tinha essa possibilidade, né? E outra coisa que também mexia muito comigo, me deixava um pouco confusa e muito desconfortável, era não poder ficar perto do meu filho tanto que eu gostaria de ficar. Certo, okay. Então ele ficava na escolinha o tempo todo, e aí com a possibilidade de sair desse trabalho, que era uma jornada, né, mais de 40 horas, que é a jornada de trabalho normal das empresas e tal. As metas lá que tem que ser cumpridas. As metas e tal, eu tive a oportunidade de ficar um pouco mais. E aí eu me dividi entre cuidar do meu filho, poder cuidar de casa também, de marido, e dos estudos. Voltei a estudar, voltei a me dedicar totalmente ao consultório. E hoje a minha vida está muito voltada para isso. Hoje eu posso dizer que depois de todo esse processo, eu consegui realmente atingir uma satisfação em termos produtivos, sabe? De poder saber exatamente o que você está fazendo aqui para o mundo, qual que é a sua contribuição. Legal, Andrei, porque assim, quando você está dentro de uma empresa, fica engessado em horários, fica engessado em uma série de coisas. Quando você faz o seu tempo, aí o aproveitamento realmente é melhor. Né? Só que assim, quando você é funcionário da empresa, você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Agora, quando você é empreendedor, você sabe exatamente quanto você vai gastar, né? Que é uma coisa assim bastante diferente. Né? Então, exatamente. mas conta aí como que foram os primeiros meses e como que você foi caminhando aí. Esse começo é um começo de muita liberdade, de muita alegria, né? E muita leveza também.
Mas com o passar dos meses, a gente vai percebendo que a gente é a dona do próprio negócio e aí você realmente não dá para contar com aquele salário no final do mês. Isso. Você não sabe exatamente quanto você vai ganhar e nem se vai ganhar, né? Porque depende de uma série de fatores. Então, eu tive que procurar estudar um pouco de administração voltada para o empreendedorismo. Ok, né? perfeito. E me organizar de tal forma que eu não dependesse exclusivamente do consultório. Porque quer queira, quer não, o consultório, ele tem muita variação. Então, hoje os clientes nos procuram, ficam um tempo, depois, por várias razões do processo da vida de cada um, Sim. eles se vão. E aí, às vezes, vem 2, 3 ocupar aquele lugar, ou às vezes vem apenas um. Exato. Então, a variação, né, o valor ali do quanto a gente ganha no mês é muito variável, né? Não, é muito complicado. E outro fator que interfere muito é que a gente, com mais tempo, a gente meio que parece que se perde um pouquinho. Então, precisa ter rotina. Essa é uma dica que eu dou para quem está querendo se engajar nesse movimento, ser dono do próprio nariz. Tentar ser produtivo a maior parte do tempo. Né? Porque assim, a gente quando está em casa, então você lembra de uma questão do filho no colégio, de uma questão da geladeira que está precisando comprar mantimentos, o armário está vazio, a sua empregada, né, a pessoa que te ajuda, que não vai vir aquela semana e quem é que vai dar conta ali das roupas e coisa e tal. Então, você estando em casa, você acha que, então eu paro aqui, vou lá, resolvo e volto para o meu trabalho. E não funciona bem assim, porque para a gente ser produtivo, a gente precisa ter uma rotina. Mesmo estando em casa, não dá para trabalhar de pijama e pantufa. Sim. Então, você precisa levantar, tomar banho, colocar uma roupa que te organize, que você se sinta bem. Você me fez lembrar uma coisa assim, eu trabalho no mercado de call center, né? E hoje a gente está colocando muita gente home office para trabalhar em casa. E aí, no começo, você vai dar todas as explicações lá e tal, mas aí depois você coloca não uma câmera, a gente grava a voz e dados, mas não grava a pessoa lá. Só que de vez em quando vem uma informação assim, vou tirar tua foto em 5, 4, 3, 2, 1, pum, tira. Né, tá? Ou coloca sua biometria agora. Aí nesse daí de 5, 4, 3, tira a foto e tal, cheio de gente de pijama. Aí depois você chama, olha, você tem que procurar, né, aquele cabelo desse tamanho, mas o cliente não está vendo, não, mas... por seu próprio bem-estar, mas você tem que pensar o seguinte, naquele momento você está em ambiente de trabalho. Exatamente. E porque no começo assim, tinha a pessoa com o cachorrinho no colo, tinha com a namorada no colo, tinha, quer ver, o irmão gêmeo, ele colocou o irmão lá, só que estava com outra roupa, então era o irmão gêmeo, não era ele. Tinha de tudo, mas hoje já está mais profissional e realmente é assim, a pessoa... tem que pensar, olha, eu estou no ambiente de trabalho. Exatamente. E aí fazer essa produção. Exatamente. Porque eu tenho um escritório em casa, onde eu tiro um determinado horário do dia, né, algum tempo do dia, para que eu possa me dedicar aos meus relatórios, às minhas leituras, às minhas devolutivas, bacana, aos meus contatos. Né? Porque eu atendo em consultório particular, né? Então, eu saio de casa para atender. Então, isso acaba ajudando também, porque isso ajuda na rotina e faz com que a gente não fique muito nessa situação, nessa comodidade. É bom respirar outro ar também, sabe? Né? Exatamente, saber que você não pode ficar de pijama. Então, você tem que ter uma rotina. Não é porque você agora é dona do seu nariz que você vai sair assim, de qualquer jeito, se apresentar de qualquer forma. Exato. Né? Às vezes, até numa reunião de colegas de trabalho, a gente precisa estar bem apresentável, que seja uma reunião por Skype. Isso, né? Você precisa estar com o cabelo arrumado, um batom, um brushzinho, né? Tem que estar com uma cara saudável ali, porque é o seu trabalho. Então, isso também é muito importante. Ser empreendedor, demanda muita energia, demanda muito foco, né? E conhecimento do negócio, para que justamente esses valores no final do mês não se alterem tanto, né? E você possa ter uma média. Sim, né, e acreditar que é você que tem que fazer as coisas. Exatamente, é isso mesmo. Bacana.
Você quer falar um pouquinho? Eu trouxe eu trouxe os meus bonecos, né? Nas palestras que eu dou... Quando que você começou a dar palestra? No tempo que você se tornou professora, ou quando você estava na sala de aula de psicologia, você já era expansiva assim, ou você era um pouco mais tímida, retraída? Que momento você falou, agora eu já posso enfrentar uma turma da palestra? Em que momento? Eu me considero uma pessoa mais reservada, mais tímida, não sou expansiva. Não, sim. Não me considero, pelo menos. Com a possibilidade de ficar full time no consultório, algumas oportunidades apareceram para eu dar palestra, porque eu trabalho com um tema que, infelizmente, é um tema que demanda muita conversa e muitas explicações, que é um grande tabu, que é o suicídio. Sim, né? Sem dúvida. A depressão está muito também alta, está todo mundo falando em depressão. A ansiedade é o mal do século, né? A ansiedade, a depressão. A OMS, em 2017, ela fez uma campanha Let's Talk, vamos conversar, que era para abordar o tema depressão e poder falar um pouquinho sobre o mal do século. Então, a ideia era que em 2020, 2025, a depressão ela seria a doença do século e a doença com maior, né, condições aí de estar incapacitando funcionários, sim, pessoal de telemarketing, pais, né, homens, mulheres, né, os pais de modo geral, enfim. Só que a gente está em 2019 e ela já é a doença com mais, né, insalubridade, assim, com muita incapacidade, né, tirando muita gente do mercado. E as pessoas, elas não estão se dando conta disso. Então, o que acontece? Existe uma crescente, um número está aumentando cada vez mais de suicídio entre os adolescentes. Então, foi uma forma, nas palestras, quando eles me convidavam para falar sobre ansiedade, sobre estresse, sobre saúde emocional de modo geral, eu levava o tema suicídio, né, a prevenção do suicídio, como uma forma também de estar abordando, explicando e tornando esse tema um pouco mais comunicável, né? Tem uma hashtag que eu uso que é comunica que muda. É a forma que a gente encontra para dar conta das informações, das mudanças, falando sobre. Então vai gerar dúvidas, vai gerar expectativas, vai gerar críticas, mas a gente precisa estar aberto para esse movimento para que as coisas possam gradativamente ir mudando. Então, nessas palestras eu acabo falando muito com o pessoal de faculdade, o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental. E eu gosto de tornar essas palestras mais lúdicas. Okay. Até mesmo no consultório, porque eu atendo bastante adolescentes, eu gosto de ter uma forma lúdica, né? Porque eu utilizo a arte como um recurso terapêutico. Então, os bonecos, brinquedos, pinturas, música, filmes, né? Para ir me aproximando e criando um vínculo maior com essas crianças, né, acima de 10 anos, mais ou menos, um pouquinho menos, e com os adolescentes, os maiorzinhos, e até mesmo com adulto. Sim. Adulto eu utilizo também esses recursos. Legal. Adri, quando eu era moleque, o pessoal falava assim que a adolescência era dos 13 aos 19. Só que hoje a adolescência vai até os 30 e poucos anos, 40. Os filhos ficam mais tempo com os pais. Qual que é a faixa que você está falando de adolescente? No consultório, eu atendo o público, né, dos 8, 9 anos até idosos, né? O meu público maior hoje, até por conta das palestras e do trabalho que eu realizo, é o público dos 11, 12, 13, 14 anos. Né? Mas a gente encontra as dificuldades que começaram lá atrás, elas estão aí nos adultos. Sim, verdade. Né? Coisas mal resolvidas do passado. Exatamente. Né? Então, o que eu faço? Voltando, né, um pouquinho com os bonecos. 11, 12 anos, o pessoal fala ou não? Ou ainda você tem que ganhar com muita confiança deles? Eles falam assim, e aí, né? Como é que foi a semana? Foi legal. Foi legal, mas e esse legal, como que é?
né? Me conta. Ah, foi mais ou menos. Então, o que foi menos? E aí, eles têm, sim, coaching, né, uma certa dificuldade, né, em falar. Então, por isso que eu utilizo os recursos. E esses bonecos aqui são de um filminho, não sei se você conhece, já teve a oportunidade de assistir, de um desenho, né? Que é Divertidamente. Ah, ok. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo... a raiva... Vou pôr aqui para apoiar. Ah, a raiva é vermelha, tá? A raiva, a alegria, né? A tristeza, o nojinho, o medo. Então, esses sentimentos, essas emoções, elas vão com a gente para onde a gente for. Então, por exemplo, aqui, conversando com você, como que será que está o meu estômago? Né? Tem algumas borboletinhas batendo aqui, né? Porque eu estou um pouco ansiosa, porque estou com medo de gaguejar, porque eu estou com medo de esquecer alguma informação que de repente você possa me perguntar e eu achar que é importante me esquecer por conta do meu medo de falhar ou da minha insegurança, né? Então, eu levo os bonecos para mostrar que a gente não tem como se desvencilhar das nossas emoções. Bacana. Elas vão conosco em qualquer lugar. Então, à medida que eu olho para a minha raiva, à medida que eu olho para a minha alegria, né? O jeitão que vê, né? Também, exatamente. Né? Então, qual que é a importância da raiva na vida? Qual que é a importância do medo? Né? Como que é? O medo e a alegria, eles precisam funcionar juntos. Sim, e o medo pode salvar muito a vida da gente. Exatamente. Então, a gente precisa ir desenvolvendo essas coisas e prestando atenção. Então, por exemplo, eu fui numa palestra uma vez que levantaram a mão, foi até um professor que disse... Adriana, você não tem vergonha que você disse agora há pouco que você tem medo de falhar ou até mesmo de gaguejar aqui na nossa frente? Olha, vergonha eu até tenho, só que isso faz parte de mim. E à medida que eu tomo isso para mim, eu tenho como lidar com isso de uma forma muito melhor, muito mais integrada. Então, eu dou conta daquilo que eu estou sentindo. Porque as redes sociais, elas acabam mostrando pra gente que a gente precisa estar sempre feliz, né? E não é verdade. A gente não está 100% do dia da semana feliz. É impossível, né? As coisas é impossível, vão porque a gente faz parte, a tristeza faz parte da gente. E quando a gente fica um pouquinho mais introspectivo, um pouquinho mais triste, que eu não estou falando da depressão, tá? Estou falando da tristeza, né? Esse sentimento ele é importante para que a gente possa se reconectar com as nossas emoções, com os nossos desejos, com as nossas vontades, para que a gente possa criar, né? Se a gente pensar em vários pintores, músicos, todos eles tinham alguma questão psíquica muito complicada, dinâmicas familiares muito esquisitas para a época, né? Situações que viveram que acabavam conturbando muito a vida e o desenvolvimento emocional desses artistas. E eles criaram coisas magníficas, Picasso, Mozart, né? E tantos outros. Então, a gente entrar em contato com isso, com as nossas emoções, é o que também nos facilita nessa criação. Bacana. Não, tá? É legal assim você ver a raiva personificada, e aí nos quadrinhos você vê o cara batendo na outra pessoa, né? Alguém atirando em alguém, né? Então é interessante. E esse azul aqui, o que é? Vou te falar, esse daqui, falando da raiva, tem uma frase da doutora Karina Okajima, que ela é uma suicidologista. Não sabia que existia esse termo. Sim, doutora Karina Okajima Fukumitsu, né? Ela é uma suicidologista, é psicóloga também, e tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela fala assim: o que não explode, implode. É isso, e é verdade. Né? Que tem tudo a ver com o suicídio, tem tudo a ver com a depressão, tem tudo a ver com as nossas emoções, porque a gente vai guardando. Chega uma hora que aquilo precisa sair de alguma forma, né? Então, a raiva, né? Por isso que ela está aqui, né? Simbolicamente, aqui no bonequinho vermelho, ela precisa ser olhada, ela precisa ser ouvida. Agora, essa daqui
Essa daqui é a minha querida Dory. É do filme Procurando Nemo. Certo. Também. Okay. Ela sofre de memória recente, né? Ela não consegue guardar as informações recentes. Então, por exemplo, lá no filme do Nemo, ela fica amiga do peixinho, e aí ela fica todo o tempo, meu nome é Dory, meu nome é Dory, o seu nome qual é? O meu nome é Dory. Porque ela não guarda. E aí, eles resolveram fazer um filme dela. E tem uma frase dessa peixinha que é assim, que quando não há solução, continue a nadar. Eu acho isso tão magnífico, sim, porque em tantos momentos da nossa vida a gente fica tão desesperançosos, despreparados, desesperados, né? E a gente não sabe o que fazer. E aí, o que se pode fazer é continuar nadando. Sim. Siga em frente. E para os meus pacientes, para os meus clientes, eu tenho ela lá no consultório também, eu levo nas palestras, levo para trabalhar com pessoas, né, algumas pessoas que eu acho que vai ajudar, né, os adolescentes, os adultos, e eu sempre mostro assim, olha sempre para a posição dos seus pés. Quer olhar para a posição dos seus pés nesse momento? Sim. Eles estão apontando para onde? Estão apontando para lá. Sempre para frente. Certo, verdade. Então, né, é algo que o nosso corpo está dizendo para a gente. Só o curupira que não pode. Só o curupira que não pode, que tem o pezinho para trás. Mas olha para frente, siga no caminho, né? Caminha que a vida te encontra. É a frase também, uma das outras frases da doutora Karina. E é esse o processo da vida, é que a gente possa nadar, né? Quando a gente se encontra nesse movimento, esse turbilhões de emoção. E é isso que eu tento fazer no consultório. Legal. Um pouquinho. Você me fez lembrar uma frase da Arte da Guerra, do Sun Tzu. Ele fala assim, o rio atinge os seus objetivos que aprendeu a contornar os obstáculos. Né? E muitas vezes o ser humano ele vê um obstáculo, é pequeno, ele consegue transpor, mas ou ele procrastina, né? Ou ele fala, não, isso aqui já deixa. E poderia ter tido um resultado fantástico com aquela experiência. Né? Uma pena que muitas vezes acontece isso. Sim, infelizmente. O processo da mudança, ele é um processo contínuo. Só não muda quem já morreu. A própria Clarice Lispector já falava assim, sim, né? Exato. Só não muda quem morre. Né? Então, mudar faz parte. Então, para que a gente vai ficar lutando contra a nossa essência, que é de desenvolvimento, de crescimento emocional, biológico, espiritual, social? Então, a gente precisa ir ao encontro da ascensão. Perfeito. Né? Então é um pouco nisso que eu acredito. Adri, nós estamos aí nos instantes finais, muito agradável, muito gostoso. Obrigada. Espero que você volte outras vezes, tá? Obrigada. E eu queria que você deixasse seus contatos aí. Tá. Pode deixar e-mail, Facebook, sei lá, o que você quiser aí, tá? Então, meu nome é Adriana, sou psicóloga clínica. A minha rede social é o Instagram, _PC, Adriana Maximina. Tem o Facebook também, psicóloga Adriana Maximina. E meu telefone, 11 94143 8390. Perfeito. Adri, mais uma vez, obrigada, muito obrigado gente, pela oportunidade. Eu que agradeço aí, tá? Muito obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é meu. Internautas, com os agradecimentos a essa grande profissional, Adriana Maximina, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.